João capítulo 4, a partir do versículo de número 43, até o final do capítulo, que vai até o versículo 54. Então, de 43 a 54 é a nossa leitura para a pregação desta manhã na palavra do Senhor. Então, o texto diz o seguinte, irmãos, a partir do versículo 43. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, Pai, dá-nos a fé verdadeira em Jesus Cristo. Não a fé em sinais e maravilhas, mas a fé que é fundamentada, que é colocada naquele que opera sinais e maravilhas, ó Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Assim nós te pedimos no nome dele, que o Senhor nos abençoe no pregar a tua palavra, como faremos, e entendê-la e guardá-la, ó Deus, iluminados todos pelo Santo Espírito do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus e com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Jesus, lembram-se, ele estava na Judeia, ele resolveu deixar a Judeia para ir à Galileia. Só que no meio do caminho, lembram-se, ele para em Samaria. E lá ele tem um encontro com a mulher samaritana. E ele anuncia o evangelho das boas novas, que tem como centro ele mesmo, Jesus, a pessoa dele, o Messias prometido. Lembra a mulher samaritana? Quando vier o Cristo, o Messias, ele nos ensinará essas coisas. E Jesus diz: sou eu que falo contigo. E aí, então a mulher deixa o cântaro, vai anunciar aos homens da cidade, uma da cidade de Samaria, Sicar, que Jesus Cristo, aquele homem que ela encontrara, diz ser o Messias. Enquanto isso, enquanto ela anuncia na cidade aos homens, que provavelmente ela encontrara o Messias, os discípulos chegam até Jesus trazendo comida, lembram-se? E eles dizem: mestre, come. E Jesus diz: outra comida tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do meu Pai, em anunciar o seu reino. Olhem os campos, já branquejam, já estão prontos para a colheita. Anunciem o evangelho. E então, Jesus agora, depois que nós vimos tudo isso que nós recapitulamos aqui, ele continua de Samaria a sua viagem ao norte, à Galileia. Está continuando a viagem.
E aí que nós encontramos o texto que temos diante de nós. Olha o versículo de número 43. Passados 2 dias, aonde? Em Samaria. Lembram-se que os samaritanos pediram a ele que ficasse com ele? Olha só o versículo de número 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias, em Samaria. Depois dos 2 dias, ele continua a viagem, que foi anunciada anteriormente no versículo 3 do capítulo 4. Olha o versículo 3. Deixou Jesus a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então ele vai voltar a este itinerário, a esta viagem projetada agora no versículo 43. Ele partiu de Samaria para o seu destino, que ele pretendia no início do capítulo 4, versículo 3, que era a Galileia. Agora veja o versículo 44. Aí o evangelista faz um comentário. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. O termo terra pode ser traduzido por cidade. E ele é mais traduzido pelos teólogos como cidade. Muitas versões trazem o termo traduzido aqui por cidade. E se vamos pensar em Galileia e na cidade de Jesus, onde ele crescera, Nazaré, tanto que ele fora chamado de Muito bem, irmãos. Então, ele foi criado na Galileia, na cidade de Nazaré. Só que o texto parece confuso, não? Porque, veja só, ele está deixando Samaria, onde ele fora bem recebido, né? Porque ele teve a conversa com a mulher samaritana, os homens samaritanos vieram ter com ele, pediram para que ele ficasse, foi bem recebido, certo? E agora ele vai a Galileia, onde ele mesmo sabe que um profeta não tem honra. Estranho, né? Você ir para um lugar onde você não tem honra, onde você não é reconhecido. Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, ele disse isso, acerca da sua cidade, que ele não havia de ter honra na sua cidade. Essa era a experiência de Cristo, tanto na Judeia, porque lembra que a Judeia é de certa forma a terra de Jesus, porque Jesus Cristo é de Belém, da Judeia, nasceu lá. Mas ele fora criado na Galileia, em Nazaré, então também é a sua cidade. E nem em um lugar, nem em outro ele tem honra, porque ele tanto é rejeitado na Judeia, quanto é rejeitado na Galileia. O único lugar que Jesus experimenta uma certa honra é em Samaria, que é um corte nisso. Em Samaria ele é honrado, como nós vimos no encontro da mulher samaritana. Mas tanto na Judeia quanto na Galileia, ele não é reconhecido. Então, veja, parece estranho. Então, por que Jesus está indo para um lugar que ele não tem honra? Ok? Tá vendo aí, André? Deu para entender? Por que Jesus está indo para Galileia, onde ele não tem honra? Lá em Marcos 6, ele diz assim, Jesus vai dizer, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Tem um ditado popular que diz, né, santo de casa... santo de casa não faz milagre. A ideia do dito é o que Jesus está dizendo assim. A gente compartilha dessa experiência de Cristo, de certa forma, obviamente, tá? De certa forma a gente compartilha, quando você, antes de ser crente, você vivia uma vida dissoluta, em pecado, e seus parentes também não eram crentes, então todo mundo ali vivia pecando, aí você se converte. Aí você quer dar testemunho na sua casa, o que acontece? Você não tem honra lá, já viu? Eles dizem assim, vem com essa não, agora você virou santa, agora você virou pregador, agora você quer dar moral em todo mundo aqui, quem que é você? Então, de certa forma, nós compartilhamos o que Cristo experimentava, obviamente, de uma forma muito mais intensa, porque ele era um santo de fato. Mas nós compartilhamos isso. Então lembre-se disso, viu? Quando na sua casa te desprezarem, quando você falar o evangelho, pregar o evangelho, o que você deve fazer? Lembre-se que Cristo, o santo, que não é o nosso caso, o santo de Deus foi muito mais desprezado na sua própria casa. Ok? Vamos lá então. Aí a pergunta é, por que Jesus veio para a Galileia, onde ele vai ser desprezado, onde ele seria também desprezado ali? Porque ele quer evitar justamente o ser honrado politicamente fora da hora. Lembra que ele deixa a Judeia, por quê?
porque os fariseus souberam que ele estava batizando mais do que João Batista, lembra? O texto diz. Olha o capítulo 4, início do capítulo 4. Versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, versículo 3, deixou a Judéia. Então, Jesus está fugindo dos holofotes. Deu para entender? Porque ele sabe que a Judéia tem uma expectativa de um Messias político. Então, ele não quer ser ovacionado como um Messias político que vai derrubar Roma. Então ele foge dos holofotes. E aí, para fugir dos holofotes, qual o melhor lugar onde você é desprezado? Se não o lugar que você é desprezado. Qual o melhor lugar? Se não que você é desprezado. Deu para entender? Ele está indo para o local que ele é desprezado porque ele vai ficar lá escanteado. Ele não vai ter os holofotes como na Judéia ele teria por essa questão, esse apelo político do Messias. Ok? Deu para entender? Deu para entender o movimento? Então é por isso que Cristo está indo para o lugar onde ele é desprezado. Porque aí os holofotes não estarão nele antes da hora. Ok? Interessante isso aqui. Vamos lá então. Agora, entendido o movimento de Jesus, olha o que diz o versículo 45. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. A ideia aí é que deram boas-vindas. Aí a gente fala, opa, peraí, tem acontecendo alguma coisa ao contrário do que Jesus imaginou que estaria acontecendo. Talvez estão recebendo Jesus os galileus. Ué, mas ele não era o profeta que não tinha honra na sua casa, Edmila? Mas agora eles recebem bem Jesus, então o tiro saiu pela culatra. Porque Jesus sabia que o profeta na casa dele não tem honra, mas os galileus estão recebendo Jesus. E a ideia aqui de receber é recebendo bem. Mas calma lá. Como diz outro ditado, hoje são os dias dos adágios, dos ditados hoje. É o domingo dos ditados. Como diz outro ditado, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Ó, meus irmãos, que nós guardemos versículos como guardamos ditados, né? Mas quando a esmola é muito, o santo desconfia. Então calma lá, o que está acontecendo com os galileus? Vamos continuar a ver a leitura? Olha aí, Tayane. Quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Ah, olha a explicação por que receberam ele bem lá. Porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Ah, agora está explicado. É porque viram os milagres dele. Quando da oportunidade da festa em Jerusalém, quando todo mundo descia, inclusive os galileus a Jerusalém, então haviam muitos galileus lá em Jerusalém, para celebrar a festa, né? Lembra que os judeus tinham suas festas, né? E todo o povo ia para a capital, celebrar as festas religiosas. E Jesus fez sinais lá. Lembra que João vai dizer que ele fez muitos sinais e prodígios entre o povo? Olha aí, versículo de número 23, olha aí, do capítulo 2, volta um pouquinho aí, capítulo 2, 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas essa fé era verdadeira? Não. Como a gente sabe que não era verdadeira? Pelo que vem em seguida. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Então a ideia é que eles creram, mas essa fé é uma fé fundamentada no que vê. É a fé que precisa ver para crer. E a fé cristã é aquela fé dos bem-aventurados que não viram e creram. Tudo bem, irmãos? Então esta fé aqui dos judeus lá em Jerusalém na festa, que narra aqui João 2, é falsa. Assim como nos parece a fé desses galileus, essa recepção deles, porque eles viram os sinais que Jesus fizera em Jerusalém por ocasião da festa. E ficaram maravilhados. Então, recebendo aquele homem miraculoso, aquele homem que opera grandes poderes. Quem sabe ele não opera poderes aqui também na Galileia e não nos entretém aqui? Quem sabe ele não cura os nossos doentes? É certo que nós nunca demos tanto valor a este homem, quando ele estava no nosso meio, na desprezada Nazaré. Mas agora, olha quem esse homem é. Quem sabe ele não pode nos ajudar
nos nossos problemas aqui, hein? Vamos recebê-lo bem. Veja que esta fé, ela não honra a Cristo. Ela é uma fé interesseira. É uma fé porque viram sinais e milagres. É a mesma fé daquelas pessoas que vão à igreja só quando estão com problema. Obviamente, não quer dizer que quando nós estamos com problema, nós não devemos estar na igreja. Claro que sim, porque Ele é poderoso para resolver os nossos impasses. Ele é poderoso para nos abençoar no meio dos nossos impasses. Ele é poderoso para nos livrar dos nossos problemas. Ele é poderoso para nos abençoar nos nossos problemas. Mas aqueles que procuram o Senhor Jesus só quando estão com problema, demonstram uma fé falha, uma fé que não é legítima, uma fé interesseira. Olha aí, então veja o texto. Porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. A honra, então, que Jesus recebe aqui na Galileia é uma honra interesseira e não verdadeira. Em suma, lembram-se do que João, na sua introdução, no prelúdio do seu evangelho, diz? Ele veio para os seus, mas os seus verdadeiramente não receberam. O receberam de maneira externa, interesseira, mas no coração eles não o receberam. Meus irmãos, eu passo aqui uma aplicação. Jesus pode ter sido bem recebido em Samaria, mas sua experiência comum é rejeição e ódio, tanto na Judéia quanto na Galileia. Ou é rejeição ou é a recepção interesseira. E ninguém deseja uma coisa nem outra. Como Isaías testemunhou acerca daquilo que seria a experiência do Messias. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E veja aqui, meus irmãos, que padecer inclui saber que pessoas lhe honram por interesse. Ok? Nós não desejamos que ninguém nos honre por interesse. Que ninguém nos trate bem porque quer algo de nós, quer usufruir algo de nós, mas porque nos ama. Porque quer o nosso bem. Porque quer nos ajudar. É assim que nós desejamos ser benquistos, não por interesse. Jesus padece também nisso porque a maioria dos homens o buscavam por interesse. Porque queria extrair dele alguma coisa. E não segui-lo, muito menos ter comunhão com ele. Daí ele sabe o que é padecer nesse sentido também. Ele experimentou isso. Você não é o primeiro a ter pessoas que lhe tratam bem por algum interesse. Você não é o primeiro, o teu Senhor veio antes. Ele passou e pode te ajudar a suportar, perdoar, fazer o bem, mesmo a esses, como Jesus o fizera. Jesus curou os doentes daqueles que o buscavam por interesse também. Não porque eles mereciam, afinal ninguém merece, mas porque ele é misericordioso e até mesmo faz chover, vir chuva sobre maus, fazer o sol nascer sobre os ímpios, porque ele tem da sua graça comum. Já pensou se Jesus fosse curar só aqueles que lhe buscavam de verdadeiro interesse, de verdadeira fé? Ele curava também aqueles que estavam lá para isso. Lembra do conto e da narrativa dos leprosos? Que foram curados 10 e só um voltou para realmente agradecer? Esse tinha uma fé verdadeira, uma fé grata. Os outros não tinham, mas eles foram curados, não foram? Porque Jesus é tão bondoso que até mesmo aqueles que não o buscam por interesse verdadeiro, ele lhes dá coisas boas. Embora isso não garanta a salvação. E muito menos tragédia futura. Mas ele é tão bondoso que ele abençoa. Mesmo aqueles que o procuram sem uma verdadeira fé. Portanto, irmãos, Jesus padeceu isso. Ele sofreu a falta de interesse, uma honra hipócrita, uma honra fingida. Ele sofreu isso. Ele sabe o que é padecer isso também. Assim, se nós estamos em Cristo, essa também será, como falamos agora, a nossa experiência. O Senhor Jesus mesmo nos prometeu que seria assim conosco. Abre aspas.
Se o mundo vos odeia, disse o nosso Senhor, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se eles são fingidos com você, eles foram fingidos comigo também. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria a vocês. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E Paulo atesta essa mesma verdade dizendo, todos quanto quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão odiados, serão perseguidos, serão desprezados, sofrerão essas coisas. Todavia, nós devemos lembrar, irmãos, que ser desprezado pelo mundo, ser procurado por interesses pelo mundo, não ter um amor verdadeiro do mundo, mas quando não é ódio, é um amor interesseiro. Devemos lembrar que em tudo isso, nós compartilhamos a experiência de Cristo e somos confirmados que pertencemos a Ele. A ideia é a seguinte, se Cristo foi desprezado dessa forma, se Cristo foi honrado de maneira falsa como for aqui, e nós passamos por isso também, nós nos assemelhamos a Cristo pela mesma experiência e nós temos a convicção de que pertencemos a Ele de fato, porque passamos pela mesma coisa que Ele passou neste mundo. É o que Paulo vai dizer. E nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, porque vos perseguem, vos desprezam, são falsos para com vocês, é para vós outros de salvação. Então esse sofrimento, esse desprezo do mundo, essa indiferença do mundo, para o mundo é prova da condenação deles, porque fazem mal ao povo de Deus. Mas para você que sofre, é prova da evidência da sua, ou melhor, prova ou evidência da sua salvação. Para você é algo bom. Em última instância, não que seja bom ser perseguido, sofrer, mas em última instância é por quê? Porque você tem certeza de que você tem parecido com Cristo e sofrido as coisas que Ele sofreu neste mundo. Então você está no caminho certo pela graça de Deus. E que vocês pertencem a Cristo. E tem, Paulo diz, não só a graça de crer nele, mas também de padecer por ele. Paulo vai dizer isso em Filipenses 1, 27 a 30. Vocês não têm só a graça de crer nele, vocês têm uma graça também de padecer por ele, de sofrer por ele, como Cristo sofreu. Então volto a dizer, que tipo de sofrimento nós estamos trabalhando aqui? É a falsa honraria, as falsas amizades que parecem seus amigos, mas querem interesse, buscam interesse, querem tirar de você. Essas coisas Cristo passou. Ele é poderoso para nos consolar quando nós passamos também, ou passarmos, ou sermos frustrados por uma falsa amizade. Nós podemos ir a Jesus Cristo. Nós podemos ir a Ele porque Ele experimentou essas coisas também, ok? E nós podemos amar essas pessoas também, como Ele amou pecadores, ok? Vamos mais. Versículo de número 46 a 47. Meus irmãos, eu vou dividir o texto, tá? Eu vou dividir o texto. Nós vamos até o 47. E aí, domingo que vem, nós continuamos até o 54. Tá bom? Vamos ver juntos? 46 e 47? Leamos. Dirigiu-se de novo a Caná. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera das terras para Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Irmãos, então agora, enquanto Jesus se encaminha a Caná da Galileia, então qual que é o percurso de Jesus? Vamos lá, vamos prestar atenção aqui e ver. Renata e Anitta, minha irmã. Jesus sai da Judeia, lá no início do capítulo 4, e ele pretende chegar a Galileia. Ele passa por Samaria, fica ali no meio, e aí ele chega ao norte, a Galileia. Só que ele quer agora chegar em Caná da Galileia, que era a cidade na qual ele participara da bodas, lá do capítulo 2, e que ele transformara a água em vinho. Ele volta para essa mesma cidade, ok? E aí veja só o que diz. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E aqui eu queria
irmãos, trazer uma coisa importante e abençoada e edificante acerca do nosso Salvador. Como ele é bendito e como ele deve ser louvado e exaltado. O nosso Senhor, ele está entrando em território hostil, né? Lembram-se que os homens estão buscando ele por interesse, certo? A gente falou, lembra? Porque eles viram sinais e milagres, certo? Só que ele não vai embora de lá. Eu fico pensando que se fosse eu, na minha pecaminosidade, eu chegaria naquele lugar e se eu soubesse que os homens estavam me honrando por interesse, eu ia embora daquele lugar. Eu ia chamar aqueles homens de falsos, eu ia dizer que eles não merecem a minha presença ali e, ora, ir embora dali. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo em um ambiente hostil, de hipocrisia, de falsidade, de trevas, ele continua fazendo a obra, querido Mateus Felizardo, continua fazendo a obra de seu Pai. Isso aqui é maravilhoso no Senhor Jesus Cristo. Lembra que João vai dizer que, lá no prólogo, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz? É isso que está na prática, é isso. Na prática é o quê? As obras más dos homens nunca impediram Jesus de fazer a vontade de Deus. Os homens agiram com falsidade, com infidelidade para com ele, ele foi sempre fiel. Os homens mentiram para ele e acerca dele, ele sempre falou a verdade. Deu para entender? Nas trevas resplandece a luz que é Cristo. Nós somos pecadores e nós somos inclinados, quando cercado por trevas, a nos aliançarmos com as trevas. É uma tentação para nós, quando cercados de más companhias, fazermos as mesmas coisas que elas fazem. Quantas vezes você já fez, eu e você, já fizemos coisas que nós reprovamos, quando trazemos a memória, por conta de companhia má, por conta de influência. Elizabeth, quantas vezes? Nós somos suscetíveis. É por isso que nós temos que ter cuidado com quem nós andamos. Por isso que nós devemos nos separar daqueles que não amam a Deus. Por quê? Porque a influência deles pode nos prejudicar. Porque nós somos voláteis. Se Deus não nos guardar, nós somos instáveis. Nós podemos ser inclinados, Gabriel, a imitar os maus. Por isso você vê os salmistas, né, dizendo: longe de mim o homem mau, quero obedecer a Deus. Longe de mim o iníquo, quero andar nos caminhos de Deus. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda na companhia dos ímpios, ok? Esse homem é bem-aventurado, porque ele sabe do perigo que há ali. Mas Jesus é tão poderoso e tão incomparável que nas trevas a sua luz prevalece. Ele, no meio dos pecadores, ele não é transformado pelos pecadores. Ele transforma os pecadores. Porque ele é a luz do mundo. Nós não somos a luz do mundo. Nós somos como luzeiros deste mundo porque recebemos da luz do mundo. Mas ele é a luz do mundo. Ele toca no leproso e ele não pega a lepra. A lepra do leproso é purificada. O leproso é purificado. Porque ele é a luz do mundo. Ele é o Cristo bendito. Como ele deve ser exaltado por isso. Veja só. Diz aí. Ele dirigiu-se então de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E aí Lucas diz assim que acontece algo aqui, inusitado, inesperado. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. E lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Aí nós terminamos. Nos é apresentado um oficial do rei aqui. O termo oficial aqui é um nobre, alguém de destaque que serve a alguma autoridade. Então aqui traduzido como oficial que serve bem para o nosso entendimento. Que rei é esse? Provavelmente o rei Herodes. Ok? O rei que governava a Judéia, a Galileia, aquela região.
Então, um oficial lá em Caná da Galileia, do rei Herodes, procurou Jesus por causa de um filho doente em Cafarnaum, que fazia parte da Galileia, Cafarnaum. Ok? Este homem, às vezes, esse homem aqui, esse oficial do rei, ele é confundido com o oficial romano de Lucas 7. Lembra que há um oficial romano em Lucas 7 cujo servo está doente? E ele envia um conservo para falar com Jesus, lembra? Mas o conservo diz o quê? Olha, o meu mestre mandou dizer que não é digno de receber-te na casa dele. Mas ele crê na tua palavra. Que com uma palavra que enviares, lembra? Alguns confundem Rose, e Moisés, e Juan, e Bruno, a Raquel e Leila. Alguns confundem este oficial, aquele romano gentio, com este oficial, e não são as mesmas pessoas. Por quê? Primeiro, este não é apresentado como gentio. Lá em Lucas, o oficial é romano, o gentio. Aqui não diz. Diz é um oficial do rei, mas não é apresentado como gentio. Segundo, aquele de Lucas é o servo que está doente. Aqui é claro que é o filho que é doente. E terceiro, lá em Lucas, o oficial diz a Jesus: não precisa vir aqui na minha casa, porque eu não sou digno de receber-te aqui. Por causa daquela questão dos judeus não entrarem na casa de gentios, para não se contaminarem. Aqui, o oficial pede a Jesus que desça. Então, por essas questões diferentes, nós não devemos confundir o de Lucas com este oficial aqui de Caná da Galileia, que está lá, mas tem um filho doente em Cafarnaum e pede a Jesus que desça. Agora veja, versículo número 47. Ora, ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou para que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Irmãos, nós podemos pressupor que este homem procura Jesus, e aí terminamos, pelo desespero dele. O filho dele estava à morte. E ele estava na Galileia, lembra? Um profeta não tem honra a não ser na sua própria terra. Não há profeta sem honra, a não ser que ele esteja na sua terra, na sua casa, na sua cidade. Este oficial era da Galileia, e Jesus não tinha honra na Galileia, certo? Mas esse oficial vai procurar Jesus. Como os homens foram procurá-lo e recebê-lo quando chegou na Galileia, por causa dos sinais que tinham visto. Então esse homem ouviu falar dos sinais poderosos de Jesus, quem sabe até viu algum, o texto não diz, mas é possível. E agora no seu desespero ele procura Jesus, por causa do seu filho doente. Irmãos, aqui nós aprendemos algo, e eu termino essa primeira parte do sermão, domingo, se Deus quiser nós continuamos. Nós aprendemos que não são poucos, irmãos, que buscam a Jesus somente no desespero, como nós falamos anteriormente no início do sermão. Há muitos que procuram Jesus apenas no aperto. Jamais estão prontos ou desejam desenvolver um relacionamento íntimo com o Salvador. Não leem a Bíblia, não oram, não conhecem o seu Jesus, mas quando passa por um aperto, quando passam por uma dificuldade, eles desejam algo do Salvador. Eles se aproximam. E veja bem, irmãos, volto a dizer, como dissemos anteriormente, não quer dizer, e longe disso, que nós não devamos e possamos buscar o Salvador na hora do aperto, por favor. Na Bíblia, muitos fiéis o fizeram, quando estavam em aperto, e o Senhor os ouviu, e o Senhor os salvou, por favor. O Senhor deseja que nós, quando estivermos em aperto, em dificuldade, em sofrimento, que nós venhamos a Ele, que nós clamemos a Ele, e Ele nos ouvirá e nos abençoará, segundo a sua vontade. Então, longe disso dizer que ninguém pode procurar Jesus na hora do aperto, não! Mas o problema é só procurá-lo nessa hora. E é isso que a Bíblia condena. É isso que Cristo não deseja. Que as pessoas o procurem só quando estão passando por aperto. Há muitos, irmãos, e Deus nos guarde de sermos pertencentes a esse grupo, há muitos que querem apenas uma solução imediata dos seus problemas. Do casamento, do trabalho, de uma enfermidade. Como se Cristo fosse uma espécie de gênio da lâmpada mágica. Você esfrega lá, como diz o mito árabe, sai lá o anjo, o gênio, atende os desejos e volta lá para aquela lâmpada. Tratam Jesus assim.
E ele está longe de ser alguém assim. Irmãos, a pergunta é: conosco é assim também? Conosco é assim? Quando as coisas vão bem, nós ficamos indiferentes, nós não buscamos a Bíblia, nós não oramos, mas quando as coisas apertam, nós agarramos o que está na frente. Nós queremos o problema resolvido. Nós não queremos honrar o Senhor Jesus Cristo. É diferente. Pode parecer igual, mas é diferente. Nós não queremos honrar o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos o problema resolvido. Você resolveu o problema? Conosco é assim, irmãos. Quando tudo está bem, nós não buscamos o Senhor. As coisas vão mal, nós estamos lá. Será que é assim conosco? Que nós sondemos o nosso coração, irmãos. Cristo, Ele deseja um relacionamento verdadeiro e sincero, tanto na hora da dor, quanto na bonança. De um relacionamento de gratidão e amor àquele que nos salvou, aquele que merece o nosso louvor a todo instante, que merece a nossa honra e reconhecimento em toda situação. Que assim seja conosco. Amém, irmãos.